Boa noite, amados. Estamos ao vivo. Vamos orar, vamos iniciar o nosso culto neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai estar orando ao nosso Deus. Amém? Senhor maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que temos para podermos estar aqui, para poder cultuar ao Senhor, para podermos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, queremos te pedir, Pai, que os nossos corações estejam abertos, prontos para receber a Tua palavra e que nós possamos, Senhor, sair daqui, Pai querido, desse momento mais edificado, mais fortalecido, conhecendo mais ao Senhor, mais edificados. Queremos te pedir por cada pessoa, Pai querido, que ainda irá acompanhar, que o Senhor esteja preparando os corações, que cada um possa, Pai querido, estar pronto e disponível para poder ouvir a Tua voz. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós pedimos, Pai, que a Tua graça, o Teu amor esteja alcançando os corações, trazendo paz, trazendo entendimento sobre todas as coisas. Assim nós choramos, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, queria te convidar a abrir aí em Provérbios capítulo 5. Nós estamos aqui fazendo essa série de estudos, né? No livro de Provérbios. E estamos no capítulo 5, aprendendo um pouquinho a respeito aí dos nossos lares, aqui a respeito no capítulo 5. E nós vamos ver algo bastante interessante hoje. Nós vamos ver algo a respeito de família. Nós vamos entender essa importância que existe na família, principalmente no relacionamento marido e mulher. São as coisas muito importantes para a gente ver aqui, muito legais, que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, nos ensina para todas as coisas. Enquanto você abre aí Provérbios capítulo 5, enquanto as pessoas vão chegando, estou aqui com a camisa do Casa de Paz, morrendo de saudade. Nossa, a gente podia estar, né, todo mundo reunido junto, mas as circunstâncias não permitem. Mas estou aqui matando a saudade, pelo menos com a camisa do Casa de Paz, né? Que Deus possa nos permitir mais momentos como nós tivemos aí com o nosso Casa de Paz, né? Provérbios capítulo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 15, que a gente já fez até o verso 14. Então, a partir do versículo 15, nós vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. E depois, a gente vai lá para o versículo 22 e 23 para a gente fazer essa leitura rápida. Amém? Provérbios 5, 15 diz assim: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Lá no verso 22, diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Irmãos, como vocês sabem, como nós temos falado, reafirmado aqui, o livro de Provérbios foram instruções de Salomão para aqueles meninos que estavam estudando no palácio, se preparando para reinar, governar junto com Salomão, né? Talvez um ou outro fosse talvez ministro, como nós temos hoje em dia na nossa estrutura de governo, seria mais ou menos esse o propósito. Então Salomão está preparando lá os meninos para que sejam bons governadores, sejam bons funcionários do seu reino. E uma coisa interessante que nós vemos aqui é que existe uma instrução de Salomão a respeito de casamento para aqueles meninos lá. Acredito eu que, como eram meninos se preparando, ainda uns eram casados, outros talvez não, mas eram jovens. Mas Salomão está preparando esses jovens para uma vida. E preparar o jovem para a vida também é preparar o jovem para uma família. E nós vamos ver aqui os conselhos, o conselho que Salomão dá. Qual seria esse conselho? Um conselho à fidelidade, um conselho a ser fiel. Poderíamos falar da fidelidade do Senhor, mas nós vamos falar da fidelidade do relacionamento. Algo muito raro, muito difícil hoje nos nossos dias, algo que está tão escasso e infelizmente é o que tem acabado com muitos casamentos, com muitas famílias. Mas nós vamos ver por
que Salomão dá esse conselho? É importante lembrar que nós vimos nos versos anteriores do capítulo 15, que Salomão dá um conselho para não se envolver com a mulher adúltera. E agora, Salomão já volta para dentro do lar. E nós vamos ver as bênçãos que está dentro de um relacionamento. Com propósito, as bênçãos de um relacionamento, de acordo com a vontade do Senhor. Queria que você acompanhasse comigo o primeiro ponto, o primeiro conselho que Salomão dá. O primeiro conselho que ele dá para aqueles meninos, e esse conselho serve para a minha vida, serve para a sua vida, e é tão atual quanto o jornal de amanhã, diz que o sábio ele deve manter-se fiel à sua família e ao seu matrimônio. Você deve estar pensando, eu não sou casado. Sim, mas você pretende casar um dia, então você já vai se preparando para isso. Para você que é casado, segue o conselho do Senhor. O conselho é que o sábio, para você ser sábio, você evidencia isso sendo fiel à sua família. Ser fiel à família é algo maravilhoso, é algo que traz bênçãos. Só que a linguagem de Salomão é uma linguagem muito interessante. Salomão, no versículo 15, ele não está mandando ser fiel à mulher. Talvez Salomão está mandando fazer o quê? Quando você lê o versículo 15, diz que você deve beber da água da tua própria cisterna. O que seria beber água da própria cisterna? Obviamente, isso aqui é uma linguagem que Salomão está utilizando para dizer que você deve desfrutar daquilo que é seu. A sua cisterna, o seu poço, é seu. E da mesma forma, no relacionamento, como nós vemos lá, Paulo instruindo, o marido é da esposa, a esposa é do marido. Então, Salomão está escrevendo aqui que eles devem beber da água da própria cisterna. O que nós devemos entender com isso é que em um relacionamento, tanto o marido quanto a esposa devem beber da própria cisterna, devem usufruir somente da sua esposa, do seu marido, do seu cônjuge. Ele deve buscar o prazer somente naquele que escolheu para ser o seu esposo, para ser a sua mulher. Claro que pode parecer estranho, mas diante da sociedade que vivemos, parece ser algo tão normal. Mas como nós falamos na semana passada, a própria Constituição proíbe. A Constituição brasileira proíbe o relacionamento entre três pessoas. Dizia lá diz o artigo que é crime. Mas a palavra de Deus diz que nós, homens, mulheres, devemos beber da própria cisterna. Devemos somente buscar os prazeres com a nossa esposa, com as irmãs, com os seus maridos. E assim você estará sendo sábio, porque é isso que o texto está nos ensinando, a ser sábio. E isso é ter sabedoria, né? Falando também a respeito de família, o versículo 16 traz uma outra linguagem bastante interessante. Ele diz, ele faz uma pergunta: derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Aqui é uma linguagem onde as águas da fonte que você tem está sendo derramada em outros lugares. Como assim? O que isso tem a ver com relacionamento de família? É interessante que o que significa aqui é que o homem e a mulher não devem ter, obviamente, aqui essa água simboliza a reprodução, filhos. O homem e a mulher não devem ter filhos fora do casamento. Isso, claro que nós estamos falando aqui de um relacionamento, casamento, onde está o marido e a mulher. Então ele não pode contrair, filhos fora, porque estará traindo a sua esposa, estará ferindo o primeiro princípio que nós falamos aqui. Então, a pergunta que ele faz é, por acaso você vai derramar sua fonte em outros lugares, derramar na rua, ou seja, desperdiçar isso que é tão valoroso em outro lugar, que não é a sua mulher, que não é a sua esposa? Não. O conselho do sábio, o conselho de Salomão, no versículo 17, é justamente isso, que sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. É só para você. Claro que é importante entendermos que existem relacionamentos que já se desfizeram, o casamento que acabou, houve um divórcio e tem os filhos. Filho continua sendo filho, isso é inquestionável. Mas nós estamos falando dentro de um casamento onde é necessário
É necessário manter a pureza, é necessário manter a fidelidade e é necessário que se tenha esses filhos dentro do âmbito familiar, marido, mulher, porque assim se alcançará cada vez mais as bênçãos do Senhor, né? Então, sendo fiel à sua mulher, buscando somente nela o prazer, as mulheres ao marido e também não tendo filhos fora, não desperdiçando essa água em outros lugares, né? Outra coisa importante a respeito de manter-se fiel à família é o que diz o verso 18 e o verso 19. O verso 18 e 19 diz: Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores, gazela graciosa. Tá parecendo que a gente está lendo Cantares, mas não é. Salomão, ele está querendo trazer para a gente aqui a respeito desse relacionamento de homem e mulher dentro do casamento. E ele traz isso com uma linguagem interessante, que diz: sacia-te os teus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. É interessante que o texto está mostrando para a gente que quando Deus permitiu o relacionamento entre homem e mulher, não foi simplesmente para chegar lá e ter filho e acabou. Salomão está trazendo para aqueles jovens o entendimento de que o casamento é também uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação, algo muito bom entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido. Por isso, sendo fiel também, desfrutando dessas bênçãos que Deus permite ao casal, ao marido, à mulher. Assim você estará sendo fiel à sua mulher, à sua família e também fiel a Deus, sendo sábio, sendo prudente, fazendo conforme a vontade do Senhor, né? O segundo ponto que eu queria ver com você aqui é a respeito que ele faz também uma outra pergunta bastante interessante. E o que eu quero dizer para você é que não há razão para se envolver-se com a mulher estranha. No caso das mulheres, para envolver-se com um homem estranho. É interessante o argumento de Salomão, que ele argumenta que não tem motivo para você fazer isso. A carne, ela traz esses desejos, a carne fica trazendo isso, mas Salomão diz que não há motivo para isso. Porque ele vai dizer no verso 20: Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ele utiliza no verso 20 que não faz sentido você se envolver com a estranho. Se envolver com outra pessoa que não seja a sua mulher, que não seja o seu marido. Ele diz que, por quê? A pergunta que ele faz é: por que você pensa em fazer isso? Por que você vai fazer isso? Acontece que não tem resposta. É interessante que o que Salomão traz é uma pergunta que não tem resposta. Porque não faz sentido nenhum. Não tem lógica nenhuma. E ele diz: por que você vai fazer isso? É importante a gente entender que esse é um caminho sem sentido. Ele diz, ainda no verso 20, o termo andarias cego. Andar cego é andar por um lugar que você não está vendo. Um caminho totalmente obscuro, um caminho totalmente desconhecido. E Salomão diz: por que você vai andar por um caminho assim? Um caminho que não faz sentido. E realmente, irmãos, não tem sentido nenhum a pessoa que procura viver desse tipo de relacionamento. Não faz sentido nenhum a pessoa querer ter 2, 3 mulheres. O que a Bíblia nos ensina é somente uma. É isso que nós devemos seguir, né? E uma outra coisa importante também, que isso deve causar temor aos corações, é que no verso 21, ele diz que Deus sabe de tudo. Sim, o verso 21 diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas, ou seja, Deus sonda o coração de todos os homens. Deus sabe o que se passa no coração. Então, tudo que você fizer, como diz Eclesiastes, você vai prestar conta a Deus. Sim, você vai prestar conta a Deus. Todos que vivem dessa forma vão prestar conta a Deus. Sim, vão prestar conta a Deus, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Por isso que Salomão ensina: olha, meninos, e isso serve para nós hoje em dia também, permaneça fiel. Não faz sentido você se envolver. Não faz sentido você ir além de um relacionamento. Não faz sentido você enganar o seu cônjuge. Não faz sentido você enganar a mulher da tua mocidade, como ele diz lindamente lá no verso 18. É com ela que nós devemos nos alegrar. Sim, é isso que nós devemos seguir.
Outra coisa muito importante que nós devemos aprender aqui também é a partir do versículo 22 e o versículo 23. O versículo 22 e 23 vai nos ensinar que aquele que é infiel é destruído. O fim dessas pessoas não é um fim agradável. O fim do adúltero, ele não herdará o reino do céu. Sim, o que diz o verso 22 é que o perverso, as suas iniquidades o prenderão, e como as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. É importante nós destacarmos aqui duas coisas, duas consequências a respeito deste homem, dessa mulher que vive dessa forma, né? E é importante nós dizermos que vive dessa forma, uma vida totalmente de pecado em relação ao adultério. Ele diz, em primeiro lugar, que essa pessoa é presa pelas próprias atitudes. É justamente isso que nós vemos. Quando ele diz que o perverso, as suas iniquidades o prenderão, ou seja, o seu pecado o irá aprisionar naquele pecado. É o que acontece muitas vezes no relacionamento, onde uma mulher, um marido, trai a sua mulher e fica refém do amante. E de repente o amante começa a extorquir, tirar dinheiro, e a gente volta lá nos versículos anteriores que nós estudamos, que os bens serão desperdiçados por causa dessas situações. É importante nós entendermos que as consequências o prenderão, como cordas dos seus pecados será detido. O infiel, ele será preso, ele terá suas consequências por causa da sua decisão. E essas são as decisões, o daqui, o agora. Além disso, ele ainda utiliza o verso 23 para dizer que ele morrerá pela falta de disciplina. Claro que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, aquele que decide, por decisão própria, viver uma vida de pecado, ele está nos dizendo aqui que ele morrerá pela falta de disciplina. E é interessante que ele usa embaixo a expressão pela sua muita loucura. E, obviamente, nós entendemos que isso é loucura. Viver relacionamentos que não são relacionamentos de Deus é loucura. E isso leva à morte. O que nós devemos aprender com tudo isso que nós falamos aqui? Você que é homem, que é casado, você que é mulher e é casada, seja fiel, beba da sua própria cisterna. Vá viver todo esse relacionamento de acordo com o propósito de Deus. Seja fiel à sua mulher, seja fiel ao seu marido, seja fiel também aos seus filhos. Sim, porque é essa pessoa que você está casado que é a pessoa que Deus preparou para que você tivesse os seus filhos, e não buscar filho fora. É isso, valorize a sua vida, valorize a vida da sua família. Você que é jovem e quer casar, aí você deve pensar bem com quem eu vou casar. No momento de escolher alguém, será que essa pessoa tem um perfil de alguém que vai ser fiel a mim? Será que essa pessoa vai ser uma pessoa que é comprometida com o Senhor? Se sim, você vai experimentar as bênçãos do Senhor. É isso que Ele nos garante. Ele nos garante que essas bênçãos do matrimônio serão cada vez melhores. Por quê? Porque permanecemos sábios e fiéis ao Senhor. Ao contrário daqueles que tomam decisões equivocadas, tomam decisões erradas. No momento que você toma uma decisão errada, as consequências, infelizmente, elas vêm. Deus perdoa? Sim, porque Deus é amor. Mas é importante nós dizermos que as consequências, infelizmente, vêm para os pais, vêm para os filhos. Então nós devemos nos cuidar, devemos ter cuidado, fazer as escolhas certas. Por que você quer andar por caminhos que não são os caminhos do Senhor? O conselho que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos permanecer fiéis. A fidelidade, primeiramente a Deus. E então você vai também ser fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos, fiel ao seu marido, e não irá arcar com as consequências do pecado. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos meditar. Eu gostaria que você também lesse o texto mais uma vez, meditasse nisso e colocasse isso no seu coração, de que é necessário ser fiel ao Senhor, é necessário fazer a vontade de Deus, e isso, sendo sábio, seremos fiéis. Quer ter uma vida feliz? Seja sábio, seja fiel. Mais uma vez, eu queria agradecer pela sua presença. Nós estamos fazendo as nossas lives ao vivo aos domingos,
às 19h30, quarta-feira, às 19h30, né? A gente está acompanhando aqui, o pessoal, vocês que estão acompanhando. Deus abençoe grandemente a sua vida. Qualquer coisa, entre em contato conosco. E eu queria orar agradecendo ao Senhor por este momento, para que Deus possa aplicar essa palavra nos nossos corações e que nós possamos cumpri-la verdadeiramente, porque essa é a vontade do Senhor. Obrigado, Paizinho amado, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina a ter uma família feliz. A tua palavra nos ensina, Pai, a ter uma família que agrada ao Senhor, viver de forma que agrada ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a tua graça seja conosco e nós possamos ser alcançados pelo Senhor, pela tua graça, e cada dia mais o Senhor esteja nos fazendo viver o teu propósito, a tua vontade. É isso que nós te oramos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Mônica manda um beijinho para vocês. Samuelzinho tá ali, ela segurando para ele não vir para cá. Mas Deus abençoe a sua vida, né? E que continue acompanhando o nosso Instagram, os grupos da igreja. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado. A mensagem vai estar disponível, talvez que você não pegou tudo. A gente vai colocar a mensagem disponível no status. Amém? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe.